Glória a Deus, igreja. Quem ainda está sentindo a presença de Deus aí? Que atmosfera é essa de adoração? Meu Deus do céu, né? Dá vontade de ficar ali, marchando ali no Espírito, né, irmã Lúcia? Tem pessoas que a adoração entra no coração e a pessoa, parece que cada movimento do instrumento a pessoa se move junto, né? E é tremendo quando você entra na adoração e a adoração entra na sua vida. Antes de estar falando aquilo que Deus colocou no meu coração, eu não posso me esquecer do Cleison, né? Também tem vindo aqui à igreja juntamente com a sua família, a sua filha aqui hoje também. Só não veio a esposa e as gêmeas, né? Ficou em casa, né? E o Cleison também tem vindo já há bastante tempo aí, está presente na igreja conosco. Louvado seja Deus pela vida dele. E hoje nós temos aqui alguns visitantes, né? Nós temos aqui o Jairo, e para o Jairo ficar em pé, só um pouquinho. Temos também o Éder e a Milena, né? Pedi para eles ficarem em pé também. Então, convido a igreja que nós saudemos esses irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem à vontade. Vocês estão na casa de Deus, né? Então fiquem à vontade na casa do Senhor. Queridos, interessante que a abertura do culto pelo Ricardo hoje só confirmou no meu coração aquilo que Deus quer falar. Geralmente Deus me usa muito para trazer uma palavra de exortação à igreja, né? Teve uma vez uma pessoa que falou assim: pastor, mas a igreja deve ser pecadora porque o senhor exorta bastante, né? Falei, não sei, eu sei que a palavra que Deus entrega a gente repassa, mas hoje Deus colocou no meu coração uma palavra de encorajamento, né? Eu quero falar com você sobre deserto, né? Essa palavra é uma palavra que ela está muito, a palavra deserto é uma palavra assim que tem uma profundidade muito grande no contexto bíblico, né? A gente vê essa palavra em vários momentos da Bíblia, e quando eu estava meditando sobre o texto que Deus colocou no meu coração, que eu já vou ler daqui a pouquinho, a gente vai ler, o que Deus colocou no meu coração é que o deserto, ele é um trecho obrigatório. Pega aí no seu coração o que eu vou dizer agora. O deserto, ele é um trecho obrigatório de toda uma trajetória de bênção, de vitória, de exaltação que Deus tem para a tua vida. Amém? Vou repetir, eu gostei tanto dessa definição que Deus colocou no meu coração, vou repetir. O deserto, ele é um trecho obrigatório dentro de todo um trajeto, de todo um caminho de bênção, de vitória e de exaltação que Deus tem para você. E se nós olharmos, irmãos, por exemplo, você pega lá o deserto do povo que saiu do Egito, que foi liberto do Egito para ir para a terra prometida, ou seja, o destino deles era a terra prometida, amém? Demorou 40 anos para chegar lá, mas chegaram, né? Ou seja, era um caminho de bênção, era um caminho de vitória, era um caminho de exaltação para o povo de Deus, como povo de Deus, mas dentro desse caminho tinha um deserto. Ou seja, o deserto, ele fazia parte do percurso, né? Tinha um deserto, mas o povo não ficou no deserto. O deserto, ele foi uma experiência. Dentro daquele deserto o povo cresceu, o povo aprendeu, o povo exercitou a sua fé, o povo viu Deus fazer milagres, o povo recebeu da parte de Deus ensinamentos que foram vitais para o seu crescimento espiritual. O povo recebeu a lei, o povo recebeu o sistema sacrificial, e com o sistema sacrificial o povo entendeu a graça de Deus, porque não era pela lei, era pelo cordeiro que morria todo ano e derramava seu sangue, que o povo recebia a expiação do seu pecado. Ou seja, tinha um deserto, mas dentro desse deserto tinha redenção, dentro desse deserto tinha ensinamento, dentro desse deserto tinha milagre, dentro desse deserto tinha transformação e mudança, dentro desse deserto tinha a presença de Deus. Mas era um trecho obrigatório, dentro de um trajeto que precisava ser percorrido. Quando Jesus, ele começa o seu ministério aos 30 anos, né? E aí nós vemos ali que Jesus não começa o ministério sem antes passar pelo batismo. Então ele se batiza, né, na idade adulta, para dar um exemplo,
para mostrar que batismo é uma atitude consciente. Nós temos que nos batizar quando temos consciência do que estamos fazendo. Então, por isso nós não batizamos crianças e não validamos o batismo de uma criança, né? O batismo é o ato consciente de alguém que entendeu o plano da salvação. No caso de Jesus, era mais para dar um exemplo. Jesus estava ali para se cumprir as Escrituras. Então João Batista disse: não sou digno de desatar suas sandálias. Jesus vai, batiza aí, porque tem que se cumprir as Escrituras. Só que aí depois que ele passa pelo batismo, ele vai para onde? Para o deserto. Olha aí, tinha um deserto aí, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ou seja, o deserto na vida do crente, ele não é, irmãos, uma experiência conduzida pelo diabo, é uma experiência conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que te leva, ele te coloca lá, né? E aí o que acontece? Jesus passou pelo deserto. No deserto ele foi tentado de todas as maneiras, mas ele saiu vitorioso, e o diabo saiu derrotado, porque ele estava preparado para passar por aquele deserto. Mas foi um trecho obrigatório no ministério de Jesus. O ministério de Jesus, irmãos, não findou ali, foi uma pequena parte. Dali por diante, Jesus começou e iniciou seu ministério, e terminou na cruz, com morte e ressurreição ao terceiro dia. Mas tinha um deserto no meio do caminho. E eu quero dizer para você, querido, comigo e com você não é diferente, né? Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós temos aí toda uma trajetória de bênção, nós temos toda uma trajetória de vitória, mas nessa trajetória tem um trechinho chamado deserto, que nós vamos ter que passar por ele, né? Talvez hoje você esteja passando por algum tipo de deserto. E o evangélico, ele tem a sua linguagem, né? Quando ele quer falar de problema, quando ele quer falar de dificuldade, quando ele quer falar que ele está passando por um momento difícil, problemático, um momento de dificuldade, ele fala: pastor, eu estou passando por um deserto, hein? Ou quando ele não fala deserto, ele fala vale, né? Quem já viu isso daí? Quem já falou isso daí, né? Olha, eu estou passando pelo vale, né? Eu estou passando pelo deserto. Ou seja o deserto, ou seja o vale, ambos representam uma coisa só: o ambiente das dificuldades, o ambiente dos problemas, o ambiente onde a gente se sente pressionado pelas circunstâncias e onde nosso coração muitas vezes é provado. E hoje eu quero falar de um deserto que não é muito comentado na Bíblia, quase ninguém prega. Esse deserto está lá em 2 Reis, capítulo 3. Eu teria que ler todo o texto, mas eu não vou ler, eu vou ler um pequeno trecho, e aí eu vou relatar o restante, para a gente ganhar tempo, né? Mas 2 Reis, capítulo 3, eu vou ler aqui do versículo 1 em diante, segundo livro dos Reis, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 1, né? Para você se situar aí dentro do contexto bíblico, da história bíblica que nós vamos estar narrando aqui nessa noite. E dentro dessa história, Deus vai falar conosco, amém? O Senhor vai falar conosco, o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Você não vai sair daqui sem uma palavra profética de Deus na sua vida nessa noite, amém, igreja? Você não vai sair daqui sem o Espírito Santo de Deus falar com você. Estamos fechados nisso, irmãos? Amém? Então eu posso ler, quem achou? Diz amém. Amém. Então vou estar lendo. Então diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 1. E Jorão, olha o nome desse camarada, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel,
E por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel, e foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho, olha a palavra, irmãos, pelo caminho do deserto de Edom, pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá, e o rei de Edom também pegou carona aí, né? Então, 3 reis, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Amém, igreja? Irmãos, aqui nós temos então o rei Jorão, uma cria, né, do rei Acabe com a princesa Jezebel. Olha só que gente boa, né, nasce rei Jorão. E esse rei se tornou rei de Samaria, rei de Israel, rei do reino do norte. Nesse tempo, irmãos, as tribos estavam divididas: 10 tribos para o reino do norte, Israel; 2 tribos para o reino do sul, Judá e Benjamim. E no reino do sul quem reinava era Josafá. Já há 18 anos Josafá estava lá, reinando, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Porém, Jorão estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o que aconteceu? Acabe morreu. Os moabitas, eles pagavam tributo a Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã todo ano. Era o tributo que eles pagavam. Só que quando Acabe morreu, o rei Mesa, né, dos moabitas, falou: opa, entrou um reizinho lá, novato, eu não vou mais me submeter. Ele se rebelou contra Jorão e disse: não vou pagar mais tributos. Aí Jorão, o que ele fez? Ele chamou Josafá, falou: Josafá, é o seguinte, tem um convite para te fazer, vamos para uma guerra contra o rei dos moabitas. E aí Josafá disse: irei contigo, serei contigo, os meus cavalos serão teus cavalos, os meus homens teus homens, e eu serei contigo nessa batalha, o meu povo será como se fosse o teu povo. E eles se uniram, e o rei de Edom também se uniu a eles, e eles partiram numa marcha de 7 dias em direção a Moabe. Só que depois de marchar 7 dias, acabou a água, irmãos. Acabou a água, cavalo não anda, gado não anda, homem não anda, ninguém anda. E depois que você marchou 7 dias sem água, você não pode voltar. Ou seja, não tem como voltar, não tem como avançar, e também não tem como ficar ali sem água. Então era um momento difícil. Sabe aquele momento em que você não sabe o que fazer, porque a situação se tornou tão difícil
que você não tem ideia do que pode ser feito? E aí o que aconteceu? Naquele momento, naquele deserto, naquele vale, porque o profeta Eliseu disse: haverá neste vale água, né? Naquele momento ali, irmãos, o rei Jorão, ele se desesperou, e aí ele disse assim: o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Ele deu uma sentença, naquele momento, diante daquela situação que ele estava vivendo. E aí, irmãos, eu quero trazer para nós essa palavra nessa noite, no deserto, olhando para este deserto que eles estavam enfrentando, um deserto onde não havia água, um deserto onde estavam 3 exércitos caminhando para lutar contra um exército, mas não tinha mais água e ninguém poderia avançar se não acontecesse um milagre. Eu quero dizer para você, querido, no deserto nós seremos tentados, amém? Fala para o seu irmão aí: no deserto nós seremos tentados. No deserto nós seremos tentados a julgar de forma errada o agir de Deus em nossas vidas. Nós seremos tentados a julgar de forma errada e injusta o agir de Deus nas nossas vidas. Diz a palavra de Deus que quando eles chegaram naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, dentro daquele deserto, Jorão, ele se levanta e começa a julgar a Deus, julgar que Deus os havia levado àquele lugar para morrer. Por quê? Quem é que julga a Deus, irmãos, no deserto? São aqueles que se entregam ao desespero, são aqueles que se entregam, irmãos, à ansiedade, são aqueles que se entregam ao sentimento de insegurança, ao sentimento de fracasso, ao sentimento de derrota. Foi exatamente esses sentimentos que tomaram conta do coração de Jorão, e por isso ele começou a julgar a Deus. Por quê? Porque o sentimento, irmãos, de medo, de insegurança, o sentimento, irmão, de desespero estava dominando o seu coração. E quando eu trago isso para as nossas vidas hoje, aplicando a vida de cada um de nós que está aqui hoje, quantas pessoas muitas vezes, a exemplo de Jorão, quando se deparam com uma circunstância, com um problema, que elas não conseguem entender o porquê da existência daquele problema, ou elas se deparam com uma circunstância, com um problema que é muito maior que as suas forças, que as suas condições, quando elas pegam os seus recursos e põem na mesa, quando elas pegam a sua força e comparam com o problema, elas se sentem completamente em total desvantagem. Elas começam a pensar assim: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus me desamparou. Às vezes as pessoas são tentadas a pensar assim, às vezes as pessoas são tentadas a agir dessa forma, a interiorizar no seu coração esse tipo de entendimento. Por quê? Porque se entregam ao desespero, porque se entregam ao medo, porque se entregam ao sentimento de insegurança diante dos problemas, o sentimento de insegurança diante das dificuldades que estão enfrentando, e aí começam a viver o famoso sofrimento emocional. Quantos aqui já ouviram falar de sofrimento emocional? Levanta a mão. O sofrimento emocional, querido crente, é aquele sofrimento que nasce dentro de nós, de todos os sentimentos que se originam na fragilidade humana: a ansiedade, o medo, o desespero, a insegurança, o sentimento de fracasso. Todos esses sentimentos, eles nascem dentro de nós, dentro da nossa fragilidade humana diante dos problemas que nós temos. E quando esses sentimentos começam a fluir de forma muito profunda dentro do nosso coração, começam a fluir de forma muito profunda dentro de nós, eles começam a tirar de nós a percepção correta da realidade. Nós começamos a perder a percepção ou a visão correta da realidade que nos cerca. Por quê? Porque nós começamos a julgar as coisas, começamos a julgar as situações da nossa vida, não pela verdade dos fatos, mas pelo que nós sentimos. Eu sinto assim, então é assim. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Eu sinto desse jeito, então é desse jeito.
E quando nós começamos a julgar as coisas, não pela verdade real dos fatos, mas pelo que nós sentimos, nós começamos a entrar numa situação ou viver uma circunstância onde a probabilidade de erro ou de errar é muito grande, porque nem sempre o que nós sentimos está condizente com a verdade ou com a realidade dos fatos. Sim ou não, irmãos? Eu já vi gente falar assim para mim: aquela pessoa não gosta de mim, não gosta de você. Mas o que ela te fez? Nada, mas eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim, pela maneira como ela me olha, pela maneira como ela age. Eu sinto. Aí de repente a pessoa que fala isso, ela começa a desenvolver um relacionamento com essa pessoa, elas começam a se conhecer, e aí de repente, quando se dão por conta, se tornam grandes amigos. Por quê? Porque o que a pessoa estava sentindo estava totalmente errado. E aí de repente uma grande amizade que, vamos dizer assim, surgiu, poderia não ter surgido por causa de um sentimento. Já vi pessoas assim dizendo: eu não vou tirar a carteira. Mas por que você não vai tirar a carteira de motorista? Porque eu sinto que eu não dou conta, eu sinto que não vai ter jeito, eu sinto que eu não tenho capacidade. Aí a pessoa vai, se esforça, faz todos os processos e tira a carteira. Aí chega lá e fala: nossa, você não acredita, eu tirei a carteira. Eu falei: mas eu acredito, você que não estava acreditando. Por quê? Porque você estava construindo uma realidade sobre a sua vida baseada nos seus sentimentos. E muitas vezes, irmãos, o sentimento, ele gera uma realidade paralela, mentirosa e enganosa na nossa vida, que se a gente viver dentro dela, a gente não consegue viver o projeto de vitória que Deus tem para nós. Porque naquele vale ali, é que os irmãos, eu não li todo o texto, mas aquele vale ali, irmãos, como o profeta disse, não vai haver chuva, não vai haver vento, mas águas descerão nesse deserto. Fazei covas, cavai covas, porque elas vão se encher de água e vão saciar a sede de todos os animais, e vocês terão vitória sobre os moabitas. Essa história aqui terminou com água descendo, terminou com vitória sobre o inimigo. Porém aqui o rei Jorão já estava jogando a toalha, porque no coração dele ele já se sentia derrotado, ele já se sentia, irmãos, vítima, vamos dizer assim, do próprio Deus, diante da circunstância que ele estava vivendo ali. Tem muita gente se sentindo derrotado quando não está derrotado. Tem muita gente se sentindo incapaz quando não é incapaz. Por quê? Porque está permitindo o sentimento falar mais forte dentro do seu coração. Irmãos, quando Moisés ele recebe o chamado de Deus, como é que ele reage, irmãos? Não posso, não dá, Senhor, sou pesado de língua. E ele começa a dar desculpa, ele começa a dar desculpa. Deus aceitou as desculpas de Moisés, irmãos? Chegou uma hora que Deus falou assim: chega, Moisés, chega. Quem fez a boca não sou eu, quem fez o mundo não sou eu. Então eu, o Senhor, estou dizendo que eu te capacitarei. Então deixa o seu sentimento de lado e começa a crer para ver o que eu tenho na sua vida. Irmãos, quando eu penso nessa situação, eu lembro de Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi o predecessor de Eliseu, ele veio antes de Eliseu, e ele foi um profeta muito usado por Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, 19, diz que ele confronta lá os 400 profetas de Baal, os profetas de Azera, manda todo mundo lá fazer um altar, e aí, no final de tudo, irmãos, ele manda molhar o altar onde ele tinha que oferecer o sacrifício. Ele ora, desce fogo do céu, o fogo lambe até a água, e os profetas de Baal são mortos, de Azera são mortos. Porém, Jezabel disse para ele: vou te matar,
vou te matar. Irmãos, aquelas palavras entraram no coração de Elias, e ele foi se esconder debaixo de um zimbro, e ele começou a pedir para si a morte, e depois ele foi para dentro de uma caverna, e ele começou, irmãos, a se sentir como alguém que estava morrendo. Alguém que num determinado momento está cheio do Espírito Santo, fazendo fogo descer do céu, e de repente está aqui agora numa caverna, pedindo a morte, e se entregando à morte, porque palavras entraram no seu coração, e ele começou em cima dessas palavras, construir uma realidade para a sua vida, que não era a realidade que Deus tinha para ele. O que Deus fez? Deus mandou um anjo lá, colocou um pãozinho sobre brasas. Olha como é que Deus é tremendo, né, irmãos? Colocou um pão sobre brasas, mandou uma botija de água, o anjo alimentou Elias, e aí depois que Elias estava alimentado, ele caminhou, foi até um monte onde estava o Senhor, e o Senhor falou com ele. E aí ele falou: Senhor, eu fiquei sozinho, fui abandonado, só eu estou servindo ao Senhor. Deus falou: você está enganado, Elias. Tem 7.000 joelhos lá que não se dobraram a Baal, e você está enganado. Primeiro começa por aí, você não está sozinho, porque tem 7.000 joelhos lá que não se dobraram a Baal, e que se dobram diante de mim. Segundo, você não está abandonado, eu estou contigo. Você não está sozinho, eu estou com você. O problema, Elias, é que você começou a construir uma realidade alternativa para a sua vida, baseada no seu sentimento, e isso começou a te afastar de mim, a te afastar da realidade que eu tenho para a tua vida. Então se levanta, põe-te em pé, porque eu ainda vou te usar. E aí Elias se levanta e vai servir ao Senhor. Mas ele teve que primeiro vencer os seus, o que, irmãos? Sentimentos. Sabe que muitas vezes é um grande inimigo nosso, irmãos, os nossos sentimentos. Às vezes nós, no meio do deserto, nós somos tentados até a julgar o agir de Deus de forma errada na nossa vida, porque estamos envolvidos com sentimentos errados no nosso coração, porque estamos deixando sentimentos errados dominarem o nosso interior. Você será tentado muitas vezes a sair do plano de Deus, a julgar errado circunstâncias, situações, até mesmo a Deus. Jorão se sentia um homem perdido, abandonado por Deus, dentro de um deserto, deixado por Deus para morrer, quando na realidade não era nada disso. Deus já tinha um plano de vitória para ele. Eu quero dizer para você nessa noite, às vezes isso acontece com você. Às vezes você está achando que tudo de negativo vai acontecer na tua vida, quando na realidade o que Deus tem para você é uma grande vitória. Mas você precisa vencer os seus sentimentos. Amém, igreja? O sofrimento emocional, ele atinge todos nós. Ele atinge o crente menos espiritual e o crente mais espiritual também. Sabe, além de Elias, quem passou pelo sofrimento emocional, irmãos? Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus diz que lá em Mateus 26:36, no Getsemane, Jesus chega para os discípulos e diz assim: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e velai comigo. Irmão, Jesus, ele começa a sofrer, porque ele começa a antever não só os sofrimentos que ele ia passar na cruz, os cravos, seu corpo sendo dilacerado, furado, mas o rompimento com o Pai. Era um momento em que, o único momento em que ele e o Pai não estariam juntos ali, ele teria que sozinho suportar o peso dos nossos pecados. Tudo isso doeu para Jesus emocionalmente no seu coração. E se você vai no Evangelho de Lucas, isso só está no Evangelho de Lucas, tá? Quando fala do Getsemane, diz que Jesus, ele se ajoelha e ele começa a suar gotas de sangue. O que é suar gotas de sangue? Suar gotas de sangue é um fenômeno chamado hematidrose. É uma situação onde a pessoa entra numa tensão tão grande que os vasos sanguíneos, eles se rompem e o sangue começa a sair pelos poros. Agora imagina a tensão que Jesus estava para ele suar gotas de sangue.
Eu pergunto aqui para os irmãos: quantos aqui já suaram gotas de sangue? Ninguém, né? Então olha só, sofrer emocionalmente não é o problema. Sofrer emocionalmente não é pecado. Irmãos, todos nós podemos passar pelo sofrimento emocional. Passar pelo sofrimento emocional não é o problema. O problema é a gente se entregar. O problema é a gente não reagir em fé. É não usar a fé para vencer esse sofrimento. Esse é o problema. Então, no deserto, muitas vezes, você se defrontará com problemas maiores do que você. Você se defrontará com dificuldades muito maiores do que a sua capacidade. Mas entenda uma coisa: todos esses problemas, por maiores que sejam, eles são nada diante do seu Deus. Porque eles podem ser maior do que você, mas eles nunca serão maiores que Jeová. Eles nunca serão maiores do que o Senhor. Então, no deserto, você será tentado, muitas vezes, a se entregar ao desespero, ao desânimo, ao medo, à insegurança, a julgar de forma errada as pessoas, a julgar de forma errada até mesmo o agir de Deus na sua vida. Mas, no deserto, também tinha um camarada chamado Jeosafá. Tinha o Jorão, mas também tinha o Jeosafá. E no deserto, Josafá, no momento em que Jorão se desespera, no momento em que Jorão faz essa sentença e julga de forma errada o agir de Deus, Josafá se levanta e ele tem uma ideia formidável, irmãos. Ele diz assim: não, para. Não está tudo perdido, não. Apesar de todo o problema que nós estamos passando, é possível ter esperança, uma esperança segura de vitória em Deus, se nós o buscarmos. Josafá diz o seguinte: calma, ainda existe um Deus no nosso deserto para ser buscado. Existe um Deus no nosso deserto em quem nós podemos nos apoiar. Existe um Deus no nosso deserto que a gente pode buscar para que Ele possa nos ajudar. E aqui eu entro no segundo ponto, irmãos. No deserto, seja ele qual for o teu deserto, existe uma esperança segura de vitória no deserto para aqueles que buscam a Deus. Amém? No teu deserto, busque a Deus. Caminhe em direção a Deus. Irmãos, nós não podemos negligenciar o valor da busca. Se você vai lá em Jeremias 29:13, você vai encontrar assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e lhe mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus 11:28, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus que quer ser buscado para ser achado. O nosso Deus é um Deus que Ele quer que você clame para que Ele possa te responder. O nosso Deus é um Deus que diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Em outras palavras, está dizendo: me busca, venha ao meu encontro, caminha na minha direção, age em fé, porque eu vou te responder. Irmãos, no meio do deserto existe um Deus que a gente pode buscar, existe um Deus por quem a gente pode clamar, e nele nós vamos encontrar a resposta, nele nós vamos encontrar as estratégias, nele nós vamos encontrar, irmãos, as soluções que nós precisamos para sair do nosso deserto. Por quê? Porque quando a solução não estiver nas tuas mãos, ela está nas mãos de Deus. Amém, igreja? Quando a solução não estiver nas tuas mãos, Mateus, ela está nas mãos do Senhor, e Ele vai entregar para você à medida que você o buscar. Irmãos, quando nós olhamos o ministério de Jesus, a gente vê que Ele fez muitas curas, sim ou não? Rodrigo, Jesus curou todos os leprosos? Jesus curou todos os cegos? Jesus curou todos os mancos? Mas aqueles que o buscaram foram
curados. Irmãos, Jesus não curou todos os cegos, Jesus não curou todos os mancos, Jesus não curou todos os leprosos, mas aqueles que o buscaram, saíram da presença dele curados. Qual é a diferença? Para aqueles que continuaram doentes, para aqueles que foram curados? A busca. A diferença é uma só: a busca. Existem coisas que, se nós não buscarmos, nós não vamos receber. Mas, pastor, Deus não pode vir e me dar. Ai, irmãos, seria tão fácil, né? A gente precisa e a gente, Senhor, a gente faz assim, né? Quantos pedidos, Senhor? 3. Ah, irmãos, Deus não é o gênio da lâmpada, né? Não é assim. Deus, ele não quer um relacionamento místico. Deus, ele não quer um relacionamento, irmãos, conosco, aonde ele simplesmente vem no momento em que a gente precisa e pronto. Não, irmãos. Ele quer um relacionamento mútuo de amizade, de amor, onde ele caminha conosco e nós caminhamos com ele. E nesse caminhar, ele vai ajustando a nossa vida, ele vai arrumando o que precisa ser arrumado, ele vai curando o que precisa ser curado, ele vai transformando o que precisa ser transformado, mas nós temos que buscar. Por isso que a palavra de Deus diz: batei, e o que, irmãos? Abri-se-vos-á. Buscai, e achareis. Pedi. Começa em quem? Em Deus ou em nós? Quem tem que bater? Nós. Quem tem que pedir? Nós. Quem tem que buscar? Nós. Irmãos, esse exercício da busca por Deus, esse exercício do estar caminhando constantemente ao encontro do Senhor, é um exercício para o nosso próprio crescimento espiritual. Às vezes a gente acha que a gente está buscando e a bênção é aquilo que Deus vai nos dar, e Deus, ele está olhando para muito mais coisas além daquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes a bênção não é aquilo que Deus vai te entregar na sua busca, a bênção é o resultado final de quem você se tornou buscando a Deus. Amém, irmãos? A bênção é o resultado final do seu crescimento, da sua evolução, do seu fortalecimento espiritual. Você começa assim, buscando a Deus, olhando para uma situação, mas de repente lá na frente, você fala: puxa, eu nem precisava tanto dessa situação. Mas aí você olha para a sua vida e você vê que você é uma pessoa totalmente transformada, diferente de quem você era lá atrás, porque a busca por Deus transformou você de dentro para fora. E a bênção que Deus queria operar não era necessariamente o que Ele queria te dar, era você transformado para a glória dele. Quem quer ser transformado para a glória de Deus? Tem que buscar, irmão. Você tem que buscar. Precisamos buscar a Deus. Josafá, ele começou a buscar a Deus. A vitória começou a ser construída, a mudança começou a ser construída quando alguém se levantou para buscar a Deus. Às vezes dentro de uma casa tem lá o Jorão e o Josafá. O Jorão é aquele que só vê derrota. O Jorão é aquele que só vê problema. O Jorão é aquele que só se sente vítima das circunstâncias. E o Josafá é aquele que diz: calma, vamos buscar a Deus que a coisa vai mudar. Aí eu pergunto para você, na sua casa, quem que é o Jorão e quem que é o Josafá? Ou lá só tem Josafá? Só não pode ter Jorão só, né? Que aí o negócio fica feio, né? Mas se tem um Jorão, mas tem um Josafá do lado, o Josafá levanta o Jorão. Amém, irmãos? Às vezes você é o Josafá que Deus está levantando aqui nessa noite, para ajudar aqueles que só estão vendo problema, para ajudar aqueles que só estão vendo derrota, para ajudar aqueles que não conseguem ver o milagre de Deus acima dos problemas que estão enfrentando. Eu quero dizer para você nessa noite: seja um Josafá,
Se levante na sua fé. Não permita que os sentimentos negativos diante dos problemas seja mais forte do que a sua capacidade de confiar em Deus e de crer que Ele é poderoso para te tirar do deserto onde você entrou. Porque, irmão, Jorão, ele representa aquela pessoa que ele toma decisões sem consultar a Deus. Ele não perguntou para Deus se ele tinha que entrar naquele deserto, ele simplesmente entrou. Se você ler toda a história, você vai ver que Jorão não consultou a Deus, não buscou a Deus, entrou no deserto por vontade própria. Quando tudo começou a dar errado, ele culpou a Deus. A culpa era dele, mas ele preferiu culpar a Deus, né? Então, segundo ponto, entenda: no deserto existe uma esperança segura de vitória para quem busca ao Senhor. Amém, irmãos? Terceiro ponto, irmãos. O terceiro ponto tem muito a ver com o que aconteceu aqui hoje. Ministério de louvor. Vocês foram muito usados por Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. No deserto, Deus vai começar a agir quando você começar a louvar e adorar ao Senhor no meio das suas lutas. Amém, irmãos? Diz a palavra de Deus que houve um momento em que eles foram procurar Eliseu. Eliseu, ele disse o seguinte: me traz um tangedor. O que era um tangedor? Tangedor era um Alisson, um Gabriel, alguém que toca um instrumento de cordas. Sabe aquela situação, irmãos? Não tem água, está todo mundo preocupado, todo mundo sentindo o peso da insegurança do deserto. Aí de repente alguém pede música. No meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, alguém pede música. Com certeza ali não foi pedido uma polca paraguaia, nada contra, não tem nada contra esses estilos. Não foi pedido lá um sertanejão universitário, não foi pedido ali um axé, um pagode, não foi pedido ali um rock. Ali foi pedido uma música que com certeza era expressão de adoração a Deus. Não fala o nome do músico. Interessante isso, né? Isso quer dizer que aquele que é usado por Deus nem sempre aparece, mas o que ele faz a diferença. Amém? Viu, músicos? Às vezes o nome de vocês não está na mídia. Não está lá o nome da Nicole, do Gabriel, do Larson, do Alessandro, do Mateus, da Aurinete, dos outros, do Rodrigo, da Luana, agora esqueci de alguém, né? Enfim, de todos os músicos que fazem parte do Ministério de Louvor. Mas o que vocês fazem faz a diferença. Porque diz que aquele músico ele começou a tocar, mas não fala, irmãos, se era uma música só tocada ou se ele cantou. Se ele tocou e cantou, ou se ele simplesmente só tocou. Mas o fato é que quando aquele músico começou a tocar, irmãos, a palavra de Deus diz que o músico começou a tocar. Na hora que ele entrou na presença de Deus e começou a tocar o seu instrumento, a mão do Senhor foi estendida sobre aquele lugar. E o profeta começou a falar em nome do Senhor com os reis e com todos que estavam ali. Porque no meio da adoração, Deus estende a sua mão para abençoar o seu povo. Muitas vezes, irmãos, no meio da crise, no meio do nosso deserto, sabe o que Deus muitas vezes está pedindo de nós? Mais adoração. Sabe o que Deus muitas vezes está falando para mim, para você, dizendo assim: eu sei que está difícil, eu sei que a luta é grande, eu sei que o deserto é cheio de dificuldade, mas pare de olhar para o deserto e comece a me adorar no teu deserto. Comece a me engrandecer, comece a me dar adoração, comece a engrandecer o meu nome, comece a me engrandecer na sua vida, e eu me engrandecerei sobre os seus problemas. Porque foi isso que começou a acontecer, irmãos. Eles começaram a buscar a Deus, houve adoração, entrou a música em cena, a mão do Senhor foi estendida sobre aquele lugar, e o mover de Deus começou a acontecer ali. Nós temos que
parar para pensar que muitas vezes o nosso grande desafio é simplesmente adorar a Deus quando as coisas não estão bem. Porque adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Amém, irmãos? Né, Lucas? Bolso cheio de dinheiro, só nota de 100, né? Tem a de 200 agora, né? Tem mais acima da de 200? Não, a de 200. Então, muitas notinhas de 200, aí você louva, né? Oh Jesus, glórias a Ti, papai, né? Bolso cheio. Mas e quando o bolso está vazio? Não tem dinheiro nem para colocar gasolina no automóvel, né? E aí? É aí que Deus quer que você o adore. É aí que Deus quer que você entre na presença dele e diz: Senhor, agradecido seja o nome do Senhor. Estou com vontade de chorar, Senhor, mas eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço. Aí de repente acontece o de repente de Deus. Deus começa a mover na sua vida. Deus começa a derramar, Deus começa a movimentar as coisas na sua vida. Irmãos, o nosso louvor tem o poder de mover a mão de Deus em nosso favor. O nosso louvor tem o poder, irmãos, de trazer sobre nós vitórias que nós não conseguiríamos ter diante dos nossos inimigos. Josafá, por exemplo, o rei que estava aqui, lá em 2 Crônicas 20, diz que Josafá, ele estava diante de 3 exércitos. Era um número muito grande de homens que vieram contra Judá. E aí todos se reuniram ali, os capitães, os generais, estavam esperando uma estratégia de guerra da parte de Josafá. Só que de repente o Espírito do Senhor toma Jaziel, um dos levitas. Olha um levita aí de novo, né? Tem sempre um levita na história. Toma ali Jaziel, e aquele levita ali é tomado pelo Espírito Santo, e aí o Senhor começa a falar através da boca dele, dizendo: nesta batalha não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Então somente coloque os levitas à frente do exército, e mande os levitas irem cantando a santidade e a benignidade do Senhor, e o Senhor dará vitória a vocês. O que aconteceu, irmãos? Os levitas começaram a cantar. Os generais esperavam uma estratégia de guerra, arma, escudo, lança. Aí Josafá chega lá e fala: não, nós só vamos cantar. Eu imagino que os guerreiros falaram assim: Josafá, acredito que o baque foi muito forte, o sol, né? O nosso rei não está bem, né? Como é que nós vamos cantar diante de uma guerra dessa? Mas a estratégia era essa, era cantar, era louvar. E no momento que eles começaram a cantar e começaram a louvar, a palavra de Deus diz que o Senhor entrou em cena e desbaratou os exércitos inimigos. O seu louvor é sua arma de vitória. O seu louvor é sua arma de vitória, irmão. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor quando as coisas estiverem difíceis. Quando Paulo e Silas, ali no Novo Testamento, no capítulo 16 de Atos, diz a palavra de Deus que eles foram aprisionados, presos, amarrados dentro de uma cadeia romana, amarraram seus pés com correntes. Antes de fazerem tudo isso, açoitaram, deixaram as suas costas rasgadas de tantos açoites, açoitados, sangrando, com os pés amarrados em corrente numa cadeia romana. Sabe o que eles fizeram à meia-noite? Começaram a louvar o Senhor. Começaram a louvar o Senhor, irmãos. Eu fico pensando que doidura. Irmãos, eles sangrando, eles aprisionados ali, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar o Senhor. E eu imagino que Deus, ele olha do céu e fala: está sangrando, está machucado, está aprisionado, mas está me louvando. Vou descer lá e vou fazer a diferença na vida deles. Irmãos, muitas vezes é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus vê as suas dores, Deus vê aonde está sangrando, Deus vê aonde está saindo sangue, aonde está ferido, mas apesar de tudo isso, você está louvando, está no deserto, mas está louvando. O Senhor vem e te dá vitória no deserto.
Amém? Quem está recebendo essa palavra aí? Quarto ponto, irmãos, no deserto. Presta atenção. No deserto, só tem 5, então tem mais 2, vai rapidinho. Você não vai nem sentir. Irmãos, quarto ponto. No deserto, os problemas que você está enfrentando não impedirão que a palavra profética que Deus tem sobre a tua vida seja liberada. Amém, irmãos? Vou repetir. No deserto, os seus problemas, as suas dificuldades não impedirão que a palavra profética de bênção que Deus tem sobre a tua vida seja liberada. Seja liberada. Irmãos, teve problema lá naquele deserto? Teve falta de água, teve dificuldade, teve cansaço, teve desespero. Mas eu pergunto para os irmãos: tudo isso impediu que Eliseu profetizasse a vitória naquele lugar? Não. A palavra profética veio apesar dos problemas. Eu quero dizer para você, querido, apesar de todos os problemas que você está enfrentando, tem uma palavra profética de Deus sobre a tua vida nessa noite. Tem uma palavra profética de bênção sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Os teus problemas não têm o poder para impedir a palavra profética de bênção que Deus tem para liberar sobre a tua vida. Por isso eu quero dizer para você: está no deserto, abra os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque no meio daquele deserto tinha um profeta para ser boca de Deus na vida dos desesperados. Tinha um profeta para ser boca de Deus na vida daqueles que precisavam de uma resposta de Deus. Eu quero dizer para você, querido, no teu deserto não vai faltar profeta de Deus para liberar sobre a tua vida uma palavra de bênção da parte de Deus. Mas cabe a você ouvir. Amém? O profeta ele vai falar, mas você tem que ouvir. Você tem que aplicar o teu coração a ouvir, a receber o que Deus tem para você, porque naquela palavra profética veio uma instrução. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que cavar covas, muitas covas, buracos, para que a água pudesse ser armazenada. Se eles não ouvissem, se eles não dessem atenção, eles não conseguiriam fazer o que Deus esperava que eles fizessem, para que eles mesmos fossem abençoados. Então a palavra profética ela vem para te dar, irmãos, a declaração da vitória, mas também para te instruir sobre as responsabilidades que você precisa assumir diante de Deus. Deus não ia descer do céu para cavar aquelas covas. Deus não ia mandar anjo com a paz, para cavar aquelas covas. Quem tinha que cavar eram eles. Então existe uma parte que é nossa, amém, irmãos? Existe uma parte que é de Deus. Faça a sua parte, que Deus vai fazer dele. Não negligencie a parte que é sua, A palavra profética de bênção já foi liberada sobre a sua vida. Quem quer receber uma palavra profética nessa noite? Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias. Amém? Jesus está contigo hoje. O mesmo Jesus que esteve com seus discípulos no passado, ele está com você hoje. Essa palavra ela é profética. Jesus está com você hoje. Ele caminha com você hoje. Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Essa palavra é para você hoje. O Senhor diz: eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha mão direita, com a minha destra fiel. 1 Pedro 5:6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Em outras palavras, Deus está dizendo
se você se humilhar, Ele vai te exaltar. As circunstâncias não podem mudar o que Deus determinou. O que você precisa fazer, Deus responderá à medida que você fizer. Então a sua parte é se humilhar, a parte de Deus é te exaltar. Mas existe uma parte que é sua. Amém, igreja? Posso encerrar agora, irmãos? Em último lugar, no deserto, nós vamos receber a provisão de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí: no deserto tem provisão para você. A provisão de Deus chegou lá. Não teve chuva, não teve vento, mas teve água. O profeta disse: não haverá chuva, não haverá vento, porém esse vale vai se encher de água. De repente a água aparece lá, irmãos. Isso é coisa de Deus. Deus é Deus para fazer as coisas acontecerem fora dos nossos padrões. Eu quero dizer para você, querido, Deus não obedece o padrão de ninguém aqui. Deus não obedece o padrão do pastor Gaudilei, como Deus não obedece o padrão de ninguém que está dentro desse santuário. Ele faz de forma sobrenatural. A sua provisão virá de forma sobrenatural. Virá de uma maneira que você não espera, mas ela virá sobre a tua vida. Virá de uma maneira que muitas vezes vai contrariar a lógica humana, mas virá sobre a tua vida. A provisão de Deus veio, a água veio, encheu aquele deserto, todos saciaram a sua sede. A provisão veio. Segundo, a provisão de Deus virá na hora certa, nem antes, nem depois, na hora certa. Fala para o seu irmão aí: Deus não atrasa. Deus não atrasa, irmão. Ele também não adianta. A provisão chegou quando tinha que chegar. Então eu quero dizer para você nessa noite, encerrando essa palavra: se a provisão não chegou ainda, é porque não é a hora certa. Mas na hora certa ela vai chegar. Amém? Então não fique reclamando, dizendo que está demorando, dizendo que já deveria ter chegado. Não. A provisão de Deus chega na hora certa. Não é na sua hora nem na minha, é na hora dele. E quando chegar, você vai entender que chegou na hora certa. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra no seu coração, fique em pé nesse momento, em nome de Jesus. No deserto,